Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga, graça e paz para todos. Seja bem-vindo ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento? Santo e eterno Deus, agradecidos somos pela tua palavra. Abençoa todos. Agora, nesse momento, vamos estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê poder para interpretar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, seja mais uma vez bem-vindo ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Eu peço carecidamente para você, se inscreva, deixe o seu like, deixe seu comentário e passe o link desse canal para as pessoas que você conhece e para seus amigos, para suas famílias, para seu vizinho. Olha, não deixe de compartilhar, não deixe de nos ajudar, porque você nos ajudando, esse canal vai continuar levando a palavra de Deus, que é a luz da verdade, para o mundo. Deus seja louvado. Por isso eu te peço, meu irmão, minha irmã, meu amigo, carecidamente, transmita essa mensagem para o seu próximo e seja um ajudador nesse canal, em nome de Jesus. Vamos agora, nesse momento, abrir a palavra de Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 13 e 14, que vamos aqui começar nosso estudo, nosso sermão, nosso tema com esse texto aqui. O nosso tema é o dever do homem para com Deus. O dever do homem para com Deus. É um tema de grande importância para você e para mim. Vamos abrir aqui a Bíblia agora nesse momento? Oramos já e agora vamos meditar na palavra de Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12, 13, o versículo e o 14. Olha aqui, preste bem atenção. Olha o que o sábio Salomão nos diz aqui sobre o dever de todo homem. Ele diz o seguinte, olha, de tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O sábio Salomão, meus queridos, com toda a sua sabedoria, ele disse assim, de tudo que se tem ouvido, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão aqui, meus queridos, ele inspirado pelo Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, ele chegou a uma conclusão. Devido aos seus pecados, à sua riqueza, às mulheres que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, que perverteu o seu coração, e a sua sabedoria agora se tornou, desculpa eu falar até essa palavra, burrice para a sua vida, a sua sabedoria, ele inverteu ela, caiu nas garras do inimigo e se tornou agora um homem apostatado devido às suas mulheres que ele arrumou. As suas mulheres perverteu o seu coração. Sabemos que Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. E ele foi pervertido por essas mulheres de outras nações. Salomão, meus queridos, com toda a sua sabedoria, ele escolheu mulheres de outras nações, de deuses pagãos, e ele se perverteu devido se relacionar com essas mulheres. E o que aconteceu? Ao ele se arrepender, ele olhou para tudo que ele fez, para toda a sua experiência, para a sua riqueza, olhou para a sua sabedoria que ele tem,
olhou para tudo, ele disse assim: olha, eu posso ter riqueza, eu posso ter sabedoria, mas de tudo que eu já passei, de toda a experiência que eu tive, o resultado, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever meu e de todos os homens. Foi o que Salomão chegou na conclusão da sua vida. Meus queridos, você pode ser o homem mais importante da vida. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Você pode ser o homem mais poderoso. Mas se você não andar nos caminhos do Senhor em obediência à sua sabedoria, à sua riqueza e todo o seu poder, é loucura perante Deus e não vale de nada. Então, meus queridos, Salomão, em toda a sua experiência da sua vida, o homem mais rico e mais poderoso daquela época e mais sábio do mundo, ele chegou a essa conclusão: olha, de tudo que eu passei, de tudo que eu conheci, de toda a minha experiência, o dever meu e de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Ah, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, não adianta a gente correr só atrás de riqueza, de conhecimento, de status, de coisas grandes desse mundo. Mas é bom você correr atrás de um conforto para a sua vida. Mas o principal de tudo é você andar num caminho da obediência para com Deus. A obediência, ela é de grande importância para a nossa vida. Sabe por quê, meus queridos? Preste bem atenção agora, no que eu vou falar. Preste bem atenção. Nós somos salvos pela graça. Nós somos justificados pela fé. E nós somos julgados pelas obras. Entendeu aqui? Nós somos salvos pela graça. Somos justificados pela fé e somos julgados pelas obras. Preste bem atenção aqui nesse terceiro ponto, que somos julgados pelas obras. Porque aqui no versículo 14 diz assim o sábio Salomão. Presta atenção. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Meus amigos, Deus há de trazer todas as nossas obras, que sejam boas, que sejam más. E é pelas obras que vamos ser julgados. Esse aí é outro assunto, mas eu vou dar um resumo aqui. Lá no céu existe vários livros, mas tem um livro que é o livro da vida e o livro das obras. Se esse livro não condizer com o que eu vivo aqui na terra, na presença do Senhor, se esse livro lá, as minhas obras não for aprovada, o meu nome será ali, quando for o dia do meu julgamento, retirado do livro da vida. Meus queridos, a obediência, ela está coligada com a salvação. Jesus nos salvou. Jesus, pela sua graça, nos salvou. Ele nos deu a salvação de graça. Nós somos justificados pela fé. A fé é um dom de Deus. Isso não vem de nós, mas a gente lutamos para adquirir fé. Mas o julgamento nosso é pelas obras. E devemos andar em obediência perante Deus. Por isso que o sábio Salomão, ele diz: olha, de tudo que eu já conheci, de tudo que eu já passei, pela minha experiência, pela minha sabedoria, pelos pecados que eu cometi, pela vida de riqueza que eu tive, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Meus amigos, meus irmãos, vamos prestar bem atenção aqui
nessa palavra. Abra vossas Bíblias, porque devemos entender aqui, esse dever, ele é universal, ele é para todos, independente de religião. Não importa que você seja católico, que você seja espírita, que você seja pentecostal, neopentecostal, que você seja adventista, não importa a sua religião. O seu dever como homem, como pessoa que conhece a Deus e ler a sua palavra, é guardar os seus mandamentos, porque o sábio Salomão diz aqui, na sua palavra, isto é o dever de todo homem. E quando a palavra de Deus fala, através de Salomão, aqui diz que esse dever é universal, porque diz aqui que é um dever de todo homem, não é um dever só de tal religião, não é um dever só de tal nação, não. Esse dever é de todos os homens. Não importa a sua religião. Eu não quero aqui citar os nomes das religiões que existem no mundo inteiro. Há muitas, milhares, mas toda ela, num só propósito, é o seu dever de guardar os mandamentos de Deus, porque vamos ser julgados pelas obras. Somos salvos pela graça e somos justificados pela fé. Sem obediência não há salvação. Meus queridos, sem obediência não há salvação. Por que não há salvação? Porque vamos ser julgados pelas obras. E vamos entender isso aqui em outros estudos, em outros temas. Ok, meus queridos? Mas a obediência é importante para você salvo, porque a obediência leva você aos pés de Cristo, e Cristo é a graça que nos salva. Agora, em primeiro lugar, lembre-se disso, que Cristo te salvou e foi pela graça. Agora ele requer de você e de mim um dever, que é guardar os seus mandamentos, andar em obediência com ele. Vamos prestar bem atenção agora. Abra vossas Bíblias novamente no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos lá agora, lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. Mas antes eu queria dizer para você o seguinte, porque nós, como cristão, usamos aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia. Essa Bíblia aqui é do meu filho, que tem 7 anos. Essa Bíblia é maior do que ele. Ele gosta muito dessa Bíblia. Nos cultos aqui em casa, ele lê muito essa Bíblia. Então, ele gosta de marcar ela e folhear. Eu admiro esse garotinho. É o Jocais. Tem 7 anos. Muito bem. Essa Bíblia aqui, ela tem a letra gigante. Eu consigo ler um pouco sem o óculos. Então, em Tiago, capítulo 1, depois eu vou citar o versículo. Só que eu queria dizer o seguinte, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 e 17, meu querido, sabe o que é que diz aqui? Olha, essa palavra de Deus, por isso que todos que é cristão, que crê nessa palavra, ele tem um segmento de ensinamento. Sabe por quê? Porque lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17 nos diz o seguinte, que a Bíblia, ela é, eficiente para nos ensinar, preste bem atenção esse texto, para nos ensinar, ela é eficiente para nos repreender, ela é eficiente para nos corrigir, ela é eficiente para nos educar e ela é eficiente para aperfeiçoar o homem de Deus na sua palavra, habilitar o homem de Deus. A Bíblia, meus queridos, é o caminho que nos leva à verdade e que nos leva aos pés de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então,
no livro de Mateus, para vocês terem uma ideia, no capítulo 4 e o versículo 3 até o 10, nos mostra aqui, no livro de Mateus 4, do 3 até o 10, que Jesus venceu Satanás pelo jejum e oração. Mas teve uma coisa que ele usou, que ali Satanás foi desmascarado. Foi o está escrito. Quando Satanás se apresentou a Jesus ali no deserto, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, a primeira visão de Cristo, ele achou que Satanás era um anjo de luz. Mas quando ele abriu a boca, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus viu que ele não era um anjo de luz, ele era o próprio Satanás. E aí Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos, aí está, Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás. É isso que importa para o cristão, é conhecer a palavra de Deus, é o dever dele, andar em obediência com Deus e guardar os seus mandamentos, meus queridos. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que a Bíblia ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa e ela aperfeiçoa você nos caminhos do Senhor, para você levar essa mensagem. Como Deus é maravilhoso. E olha, quando eu falei que vamos ser julgados pelas obras, olha aqui o que Jesus fala no livro de João, capítulo 12, e o versículo 47 e o 48. No livro de João, capítulo 12, o versículo 47 e 48, nos diz, meus queridos, que vamos ser julgados pela palavra. Jesus, ele não veio julgar o mundo, ele não veio condenar ninguém, ele veio apenas sacrificar-se, morrer por nós pecador e nos trazer a salvação que é de graça e nos trazer a justificação pela fé, e vamos ser julgados pelas obras. E é interessante que lá em João Jesus fala, olha, eu digo essas coisas, olha, mas vocês se não acreditar, e olha, não sou eu que vai acusar vocês e condenar vocês. Quem vai condenar vocês e acusar vocês é a palavra. Jesus citou, quem vai condenar cada um de nós, quem vai nos acusar é a palavra. Meus queridos, é importante você seguir a palavra de Deus. Por isso que lemos lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, de tudo que a gente tem ouvido, o resumo é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Agora vamos ler aqui em Tiago, preste bem atenção agora, como é mais profundo a palavra de Deus, ela vai seguir agora um segmento lá de Eclesiastes. Olha, Tiago capítulo 1 e o versículo 21 até o 25, ok? Vamos ler aqui. Eu vou pôr o óculos, que eu não estou conseguindo bem ler sem o óculos. Preste bem atenção agora o que aqui nos diz a palavra de Deus. Vamos ler ela? Diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Oh, meus queridos, preste bem atenção, para você ler a palavra de Deus e colocá-la no coração e entendê-la bem, você tem que despojar-se de todo acúmulo de maldade, de todo acúmulo de mau pensamento. Você tem que agora ter um relacionamento com Deus. Você tem que buscar o poder de Deus, o Espírito Santo, em sua vida, para você entender ela, porque ela é poderosa para salvar a tua alma e a minha. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. Foi como eu falei,
ela tem poder para salvar e para também condenar, para salvar e também para acusar você. É pela palavra que você vai ser acusado, você vai ser julgado e condenado. Então, ela tem poder. Presta atenção agora no versículo 22. Diz aqui: tomai-vos, pois, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Irmãos, precisamos, meus amigos, ser praticante da palavra, não só ouvinte. É fácil eu pegar a Bíblia e ler ela, é fácil eu ouvir, agora o difícil é eu obedecer e viver. Meus amigos, meus irmãos, é muito fácil eu ler a Bíblia, é muito fácil. Se eu buscar o poder do Espírito Santo, se eu buscar a Jesus Cristo e tiver um relacionamento com Ele, eu vou poder compreender a Bíblia. Mas isso aí não é o suficiente ainda. Eu posso compreender a Bíblia, eu posso entender ela, que tem muitos homens sábios aí fora, tem muitos pastores que conhecem a palavra de Deus, tem muitos pastores que estudam a palavra de Deus, faz teologia, doutorado, faz muitos cursos para conhecer mais a palavra de Deus. Agora eu quero saber se ele vive. Eu quero saber se muitos pastores vivem e líderes de igreja. Porque é muito fácil eu estudar a Bíblia e como eu, membro de igreja, como eu estudo a Bíblia e ouço a palavra dele, eu quero ver se eu obedeço e vivo ela. Porque se eu me tornar só um ouvinte e um leitor da Bíblia e não ser um praticante, eu estou, irmãos, enganando a mim mesmo. E eu posso salvar almas e eu posso me perder. É aquela história de que adianta você salvar 1000 pessoas, porém você se perder. Não resultou em nada, porque o principal é você. Temos um compromisso com as almas aí fora, com as pessoas. É por isso que eu abri esse canal. Mas o importante mais é você e sua família. Se você estuda a palavra de Deus e é ouvinte e não é praticante, você pode pôr sua família na perdição e você pode perder sua vida também. Então, meus queridos, seja praticante da palavra, não só ouvinte, porque lá em Eclesiastes é o dever seu e meu, guardar os mandamentos, andar em obediência com Deus. E olha aqui ainda o que fala ainda em Tiago, no versículo 24, 24, diz aqui: pois a si mesmo, olha bem, preste bem atenção, vamos ler o 23, para a gente fazer o segmento. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem, que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Entendeu aqui? Quando eu sou só ouvinte da palavra, eu sou como um homem que contempla o rosto no espelho, ao sair do espelho, logo se esquece da sua aparência, da sua fisionomia. Meus queridos, quando você é ouvinte e é leitor da Bíblia, olhe, você não é praticante, não resulta em nada. É mesmo que você está lendo um livro de historinha, ou um livro qualquer, ou você está lendo um jornal. Porque não adianta eu ler, estudar, conhecer, ter sabedoria, mas não ser praticante. Não dá um testemunho na minha vida. Meus amigos, por isso que vamos ser julgados pelas obras. Entendeu aqui?
E aqui diz que quando o homem é leitor da Bíblia, é ouvinte da palavra de Deus, ele quando é assim dessa forma e não pratica, ele contempla o seu rosto no espelho e logo vai adiante, sai daquela contemplação e esquece do seu rosto, da sua fisionomia. É assim o que lê, é o que ouve. Ele, como se diz o ditado do mundo, entra aqui e sai aqui. Ele não vai entender, ele não vai colocar no seu coração. Sabe como você decora a Bíblia? Sabe como você é praticante da Bíblia? Sabe como você é uma pessoa que as pessoas veem você, um homem de Deus? É quando você lê um texto da Bíblia e coloca ela em sua vida. Aí sim, você está andando nos caminhos do Senhor pelos seus conhecimentos da palavra. Meus queridos, preste bem atenção ainda no que fala aqui ainda Tiago. Olha o que é que ele diz aqui, no versículo 25 agora. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo, preste bem atenção agora, não sendo ouvinte negligente, ouvinte não praticante, ouvinte que só ouve e pronto, não sendo dessa forma, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realiza. Meus queridos, se eu for uma pessoa só ouvinte, só uma pessoa leitor da Bíblia, eu não vou ter êxito nenhum. Mas se eu sou praticante, zeloso, eu vou ser feliz em tudo que eu realizo. Por isso que a obediência à palavra de Deus nos traz conforto ao coração, nos traz paz nesse mundo de turbulência, nesse mundo de violência, nesse mundo de tragédias. A palavra de Deus traz paz quando você é operante, é uma pessoa que pratica, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que coloca a palavra no seu coração, vive ali no temor do Senhor com toda a alegria, porque quando você teme a Deus e dá glória a Ele, você está em paz com todos e com tudo, mesmo tendo pessoas lhe perseguindo. Meus queridos, quando se fala em temor, eu procurei aqui na Bíblia e achei uma coisa interessante. Eu procurei aqui e prestei bem atenção, que eu li aqui em Eclesiastes, que o dever de todo homem é temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo? Não. Não, meus queridos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Mas temer a Deus é um sentimento de respeito, de reverência a Ele. É submissão a Deus por amor. Tá, meus queridos? Não vamos entender aqui temer a Deus com medo. Temer a Deus assombroso, medo, que Ele possa fazer alguma coisa contra nós. Um Deus carrasco, um Deus terrível. Ele é um Deus realmente de justiça. Mas temer a Deus é você reconhecer a sua grandeza e o seu poder e entender que Deus é o Criador de tudo e Ele é a fonte de todas as coisas que Ele criou. Deus é o Todo-Poderoso, só Ele tem vida em si, só Ele pode nos dar vida. Esse temor com respeito e com amor é esse que o cristão tem que ter. Não temor, eu temo a Deus porque eu tenho medo de ser queimado no fogo. Eu temo a Deus porque eu tenho medo de não ir para o céu. Esse temor, meus queridos, devemos ter em parte. Mas o temor principal que você tem que ter na sua vida não é esse temor de medo, de um Deus carrasco, de um Deus que pode te queimar se você não for obediente à sua palavra.
Não é esse temor. Devemos temer a Deus por respeito, reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o onisciente, onipresente, é o onipotente, a sua imutabilidade é grandiosa, só Ele tem os seus poderes, nenhum ser mais. Então devemos temer a Ele por isso. Vamos abrir agora, meus irmãos, a nossa Bíblia. Vamos abrir ainda para entendermos melhor esse assunto. Mas eu gostaria de continuar esse assunto o próximo vídeo, ok? Vamos continuar aqui. Não esqueça aonde a gente parou. Paramos aqui em Tiago, que nós não devemos só ser ouvinte, mas praticante da palavra. E o praticante, ele é feliz em tudo que realiza. Você vai ser feliz no seu lar, você vai ser feliz no seu trabalho, você vai ser feliz com os seus amigos, você vai ser feliz com os seus irmãos, mesmo alguém lhe perseguindo. Vamos continuar esse assunto no próximo áudio, no próximo vídeo. Não deixe de transmitir esse assunto para as outras pessoas. Continue conosco, dê o seu like aí, seu comentário, se inscreva e, mais importante ainda, transmita essa mensagem para os seus irmãos, para os seus amigos. E, meus queridos, o canal A Luz da Verdade para o Mundo vai vir muitos assuntos bons. Esse assunto aqui é por parte. Vamos ler aqui a Bíblia, vamos ler Espírito de Profecia para os irmãos adventistas, vamos aqui estudar profundamente. E esse assunto vai continuar no próximo vídeo, ok? Que Deus te abençoe, que possamos no próximo vídeo estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te proteja e louvado seja Deus pela palavra dele. Paramos aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 até o 25. Depois vamos ler outros textos aqui do mesmo assunto nos outros vídeos, ok? Que Deus o abençoe, que Deus seja louvado. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra. Nos abençoa nesse dia, te rogamos, te louvamos, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito continue conosco e que num próximo tema, num próximo áudio, vídeo, possamos estar todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, meus queridos. Um abraço a todos e até o próximo tema, no nome de Jesus.